Você começa a ler um mangá e do nada sente como se tudo que pudesse acontecer nesse mangá já passou sobre os seus benditos olhos. Que por mais que tenha uma pedrinha original, no final de tudo, a cachoeira sempre cai sobre as mesmas pedras. Esse mangá não. Tudo começa mostrando o quão miserável é a vida do nosso protagonista, um assalariado comum que acabou por receber uma promoção. Viva! Que felicidade! E fartura! Não, a vida miserável dele só ficou pior, agora que ele tem mais trabalho. Seus colegas de trabalho percebem facilmente que esse saco de carne imundo não aguenta nem trabalhar sentado. Lá ele, imagine carregando caixas. Sua mulher respeita mais o lixo do que ele. Quando ele pede pra molhar o rabo do macaco, pra invadir as muralhas, pra entrar no Simoth, ela recusa como se fosse mais natural do que respirar. Ela se recusa mais rápido do que quando eu fui demitido do meu último emprego. Tempo recorde, apenas meio-dia trabalhando. E pior ainda, ele descobre que ela tem trocado mensagem com um colega de trabalho dele, que só pode significar uma coisa: traição, sem proteção, provavelmente com fantasias de animais, de brinquedos. A sua amada filha não consegue olhá-lo sem ter vontade de matar ele, ou ela. Ela basicamente olha pra ele e fala: que porra é essa, sua baleia fudida, porco ambulante? Você parece a gula e a preguiça em uma pessoa só. Seu maior feito todo dia é conseguir levantar da cama com essa carcaça de mamute obeso. Basicamente uma vida tão fudida que nem o Subaru aguentaria continuar vivendo. Os colegas de trabalho falam mal na cara dele, a mulher traindo definitivamente, com fetiches bizarros, e a filha tem respeito mais aos moradores de rua do que com o próprio pai. De volta ao trabalho, ele acaba ajudando sua colega Mizuki Ayase, uma pessoa fria e que sabe exatamente o que fazer no trabalho, aonde eles fazem o trabalho e tudo mais, coisas chatas de trabalho. Avançando um pouco nesse dia, eles vão juntos para um prédio que lá contém uma academia. Ela mostra como faz cada treino e mesmo que ele esteja babando pronto para desmaiar, eles passam para o próximo exercício. Mas exatamente por quê? É literalmente o que ele pergunta. Basicamente, ela estava de olho nele desde que eles se conheceram, porque ele tem a estrutura perfeita para se tornar o corpo ideal para ela. Então, naturalmente, ela vai treinar ele e deixá-lo com o corpo perfeito para que então ele possa fuder ela. Vamos voltar um pouco, quando eles entraram na sala pra trabalhar. Acontece o acidente mais cartoon já visto, mas tudo foi orquestrado por ela pra ter um jeito de chantageá-lo. Assim sendo, ele não consegue ignorar as ordens dela. Mesmo que ele não queira, ele agora é obrigado a ficar bombastic, pra enfim levar ela pro outro lado do rio do prazer. Como eu disse antes, não é sempre que você consegue se deparar com uma história dessas, e eu não queria ser essa pessoa, mas a pergunta tem que ser feita: qual é a resposta certa nessa ótima questão, que provavelmente deve cair no Enem ano que vem? Um homem casado tem fotos íntimas usadas para chantagem ao ato sexual. O que o homem deve fazer para se livrar dessa bucha? Mas o que você faria nessa situação? Eu provavelmente tentaria algo muito diferente do que ela esperaria. Então no momento que ela vem me chantagear falando que quer que eu atraque o meu Simoth na barca dela, eu cairia de joelhos com os olhos cheios de lágrimas e diria que sou gay. Finalmente, durante todos esses anos eu tive que esconder da minha família, mas a verdade é que eu gosto de rolos. Quanto mais masculinas, melhores. Quanto mais boludas. Enfim, ele acorda obviamente com um corpo mais dolorido que personagem que reencarna depois de ser atropelado por um caminhão. Quem já fez academia sabe, estudos apontam que a maior parte do crescimento de pensamentos suicidas começa quando as pessoas entram na academia, principalmente quando chega o primeiro dia de perna. Esse é o dia de descobrimento. Você já ousou pensar que você sabe o que é sofrimento na sua vida petulante? Pois quando você sentir as massas do seu corpo não reagir ao comando básico de levantar o peso, por mais que você seja acostumado com seu corpo não levantando o peso morto entre suas pernas, mesmo assim, você tá com seus amigos, então geral vai zoar. Perna de saracura, viado pós-parto, peixe se afogando fora d'água. Mas tudo bem até chegar o dia seguinte. Não tem força, não tem trabalho, não tem escola. A única coisa que resta é a dor eminente de se manter em pé com seus pés miseráveis. Enquanto ele está sendo destratado pela família que não deixa nem os restos das farelas dos pães vencidos pra ele comer, a louca psicótica leva até a marmita pra ele. Óbvio que uma marmita de academia, e cada grão da marmita é regulado. Mas um ponto interessante é que ele se pergunta como ela sabe que ele não levaria marmita. O que, sendo bem sincero, pela dedicação dela, fica meio óbvio que ela faria ele comer comidas saudáveis pro corpo perfeito. Então ela não precisa necessariamente saber que ele não traria marmita, ela simplesmente levaria a marmita pra ele de qualquer jeito. Voltando pro treino, ela continua mostrando os exercícios pra ele do mesmo jeito que meus amigos me ensinavam, com métodos bobos e gostosos, segurando a contagem pra eu cair de boca nos lábios carnudos dos meus amigos barbudos e bem machos. No trabalho ela monitora ele, não deixando um mínimo deslize na balança acadêmica que ela mesma montou pra ele. Até mesmo café ele não pode tomar. Ela até amassa a lata do jeito mais desnecessário possível só pra fazer ele sofrer. Tipo quando você dedura seu amigo por saber que ele tá colando, mas você é muito cagão e tem que falar pro professor. Mas o professor não só pega a prova dele e dá zero, como também leva ele pra diretoria, porque descobre que era ele que vendia maconha no banheiro masculino no segundo andar.
basicamente ver seu soldado morrer na sua frente. Sem nem passar uma semana, a mulher dele já começa a desconfiar de que ele está bem estranho, tomando banho fora de casa, saindo mais cedo do trabalho, mas chegando no mesmo horário de sempre, mudando a rotina de comida, não precisando mais levar marmita. E até seu primo fala que ele tá meio estranho. Sim, ela tem um primo que trabalha com ele, que adivinha, é o filho da puta que ele achou que tava tendo um caso com ela. Por mais que ainda exista as fagulhas da desconfiança, ela decide confiar num homem com quem ela se casou. Por mais que eu sei que existe o bagulho de se apaixonar e ficar mais tímido com a pessoa, sempre se preocupar com a aparência e essas coisas, essas palhaçadas que sempre acontecem nos animes, mas pra mim perde muito o estilo do personagem, que a Ayase é desde o começo, porque querendo ou não, a graça pra mim era que ela era completamente bizarra, obrigando o cara a ficar trincado pra ir poder sentar gostoso. Mas quando ela percebe que tá realmente apaixonada por ele, ela se torna uma menina apaixonada, tem vergonha de encostar nele, sendo que no começo ela sempre fazia esse tipo de coisa. Mas como eu disse, eu sei que tem essa mentirada nos animes e mangás. Mas tirando isso, o mangá se mantém engraçado, criando cenários inesperados que deixam a história difícil de parar de ler. O mangá não tá tão avançado assim, mas eu acho que essa cena da lata vai ser um foreshadowing pra quando ele for usar a camisinha com ela pra finalmente transar. E eu tenho uma teoria sobre como vai acabar a história. Basicamente, de algum jeito, a mulher dele vai aceitar virar um casal de 3. Só que a Ayase só vai aceitar depois dela treinar também. Então vai ter um arco deles 3 treinando junto. E o mangá vai acabando com eles 3 transando com corpos reluzentes e sarados. Basicamente o que todo mundo queria que acontecesse no final de Jojo.